rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Este foi o apelo que nós ouvíamos na quarta-feira de cinzas do profeta Joel. São Paulo, na segunda leitura daquela ocasião, nos dizia: eis o tempo favorável, eis o tempo da salvação. Hoje nós iremos abordar neste programa o sentido da Quaresma, a espiritualidade da Quaresma. E neste programa, conosco, Padre Ronaldo, diretor do Seminário Deunista. Padre Ronaldo, qual é a origem bíblica da Quaresma? O número 40 aparece muitas vezes na Bíblia. Qual é o sentido? Para a espiritualidade quaresmal, o número 40 ele é bastante importante. Na Bíblia há vários números que são importantes para a tradição judaica. O 7, por exemplo, que significa perfeição, o 3, que é a presença da divindade, mas o 40 sempre está associado a momentos em que alguns personagens bíblicos estão ou fazendo algum momento de caminhada, ou penitência, ou reflexão. Se olharmos para o Antigo Testamento, vemos lá Moisés que sobe o monte para estar com Deus e lá ele recebe as leis. O próprio povo, em busca da terra prometida, fica 40 anos caminhando em busca desta terra que é prometida por Deus para esse povo. Golias, que atacou Israel e ficou enfrentando Israel 40 dias e somente depois desse tempo é que Davi, então, dá cabo à sua vida e aí, então, todo aquele momento de opressão que o povo vivia também se acaba. E sem falar da própria experiência de Jesus, que vai para o deserto para se encontrar com Deus, consigo mesmo também, e a partir desse momento, e neste momento, então, ele faz uma experiência de Deus e lá tem, de acordo com o Evangelho, ele sofre 3 tentações, que são marcas da sua vida toda, né? de uma vida completamente doada ao serviço de Deus, mas que não está livre de perseguições. Você falava em deserto, né? É um evangelho clássico. Todos os anos nós abrimos a Quaresma, essa experiência de Jesus no deserto, mais que no espaço geográfico. Explica pra gente qual é o sentido dessa categoria bíblica de deserto. Sempre na Bíblia, quando se fala em deserto, é momento de sair mesmo para estar com Deus, de se reconciliar com Deus, de fazer ali talvez uma experiência que provoque uma profunda metanoia, como nos diz lá no grego, né? Que quer dizer conversão. Então a pessoa faz esse deserto, e a experiência bíblica mostra bastante isso. O deserto, como você mesmo disse, é longe de uma expressão geográfica, mas é mais uma expressão interior da pessoa que se afasta talvez dos seus afazeres, se afasta de si mesmo para poder olhar para a sua vida, para olhar para a sua caminhada e refletir. O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Isso é conversão. Então, ela, a partir dessa reflexão que ela faz sobre a sua vida, é claro, nunca somente ela, mas sempre as luzes da graça de Deus que a ajuda a olhar para si mesma. Então, ela observa o que precisa ser mudado e então esses 40 dias deve servir, esse tempo de deserto deve servir um pouco para isso. Então poderíamos dizer assim que a Quaresma, ela tem assim um sentido de uma experiência de Deus, assim um grande retiro popular, um itinerário de fé que a palavra de Deus nos propõe. Isso, é bem isso mesmo. Quando nós falamos em conversão, devemos ter na nossa mente que conversão não é apenas um momento em que nós vivemos na Quaresma, né? Nós temos que viver esse processo de conversão dia após dia, seja a Quaresma, ou seja o tempo pascal, ou seja um tempo comum, enfim. Mas o vivenciar na Quaresma é de uma forma mais intensa. Então nós falamos até em tempo forte, um tempo forte da nossa fé, do qual nós nos voltamos de uma forma mais intensa para nós mesmos, para o nosso relacionamento com o próximo e para o nosso relacionamento com Deus. E aí, a partir disso, fazemos então essa experiência de conversão, de mudar.
A palavra conversão quer dizer isso, é mudar de caminho. Você seguia por uma rota, fazia uma experiência, agora você precisa mudar, você precisa fazer uma coisa diferente. Também na Quaresma, temos um evangelho clássico, Mateus capítulo 6. E ali o evangelista nos propõe aqueles 3 exercícios quaresmais. A importância da oração, a importância do jejum, a importância da esmola. Ajude-nos a compreender um pouco melhor essa prática quaresmal. Esse é o evangelho que é clássico também, né? A gente inicia a Quaresma sempre, ali na quarta-feira de cinzas, falando sobre a oração, o jejum, penitência e a caridade. Bem, a oração que o Senhor pede para cada um de nós, nesse evangelho, nessa passagem específica, é uma oração de tal forma que nós não precisamos mostrar para as pessoas que estamos fazendo. Então ele fala assim, olha, entra lá no seu quarto, reza em silêncio, porque o Deus que está lá no silêncio, ele vai te encontrar. Né? Não contra, aqui não podemos fazer um pensamento contra o que fazemos nas celebrações litúrgicas dentro da igreja, mesmo porque Jesus ali está falando especificamente aos fariseus que faziam muita ostentação com a oração deles, né? Então ele está combatendo justamente isso, essa postura. Bem, quanto à oração é isso, o jejum, a penitência, que é uma forma de nós fazermos uma mortificação. Tiramos algo que nós contemplamos como bom da nossa vida e meio que procuramos o autodomínio, não por si só. Então, muitas práticas que nós vemos das pessoas então não come algum alimento, não come carne, não toma refrigerante, não come chocolate, porque é algo bom para ela, então ela resolve fazer isso como penitência nesse tempo quaresmal. Mas isso tem que ter um objetivo, tem que ter um sentido, porque se não tiver um sentido, cai no vazio. Então não tem que ter um sentido. E o sentido é justamente esse, é procurar o autodomínio, é dizer para você mesmo que, apesar dos apelos que o mundo nos faz, apesar das coisas que nós temos à nossa frente, nós somos mais do que isso, nós somos mais do que o ter, nós somos mais que o poder, nós somos mais do que a posse, somos mais do que isso, nós somos seres humanos. Então, e como seres humanos precisamos fazer vir à tona o que melhor temos dentro de nós, né? E então essas práticas penitenciais, como o jejum, a abstinência, devem nos ajudar nesta dimensão. E é claro também, toda prática de jejum, de abstinência, isso não pode ficar só nisso, ela tem que ser revertida em caridade, que é o terceiro passo, né, que é o terceiro exercício quaresmal. E então tudo aquilo que eu deixo de me alimentar, que eu abdico, isso precisa ser transformado em caridade. Eu posso doar, posso fazer uma visita aos doentes, posso fazer uma visita aos idosos, e que essa prática, como eu disse, não fique apenas no tempo quaresmal, mas que ela também se estenda para o resto de nossas vidas. Por isso, minha irmã e meu irmão, a Quaresma não é um tempo fúnebre, não é um tempo triste. Podemos perceber que a Quaresma é um tempo de graça, é um kairós, um tempo de derramamento da graça do Senhor. No primeiro domingo da Quaresma, nós rezávamos na oração da coleta, pedindo, ó Deus, que ao longo desta Quaresma nós possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo para levarmos uma vida mais santa. Quaresma, então, é este tempo favorável de experimentar na nossa vida a ternura do Pai, o carinho de Deus por nós, a misericórdia de Deus por nós. Todo o sentido da Quaresma tem uma dimensão pascal, preparar-nos para vivermos bem a Páscoa. Páscoa significa libertação, significa passagem para uma vida melhor, para uma vida mais santa. Voltamos com o nosso segundo bloco.
refletindo sobre a espiritualidade da Quaresma. Conosco, Padre Ronaldo, diretor do nosso seminário deonista. Durante a nossa Quaresma, durante esse nosso retiro espiritual, nós somos convidados por Deus a fazermos este caminho, esse itinerário espiritual. Nós iniciávamos a Quaresma no primeiro domingo com o Evangelho clássico das tentações. No segundo domingo da Quaresma, o Evangelho da Transfiguração. Neste terceiro final de semana, aquele encontro de Jesus com a samaritana. No quarto domingo da Quaresma, iremos meditar João capítulo 9, o cego de nascença. E no quinto domingo da Quaresma, João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Padre Ronaldo, por que a centralidade da Quaresma na palavra de Deus? Porque a palavra, na palavra de Deus é que está o caminho que nós devemos seguir. Se nós entendemos a Quaresma, o tempo quaresmal, como um tempo de caminhada penitencial, um tempo de crescimento pessoal ou crescimento também comunitário, e então esse crescimento não pode ser feito sem luzes, sem um direcionamento. E lá na palavra de Deus, na Bíblia, é que nós encontramos. Como você mesmo mencionou, toda a Quaresma existe um itinerário bíblico também para nós podermos fazer essa reflexão, né? Até mesmo as próprias leituras que fazemos durante os domingos, o Antigo Testamento sempre vai falar da questão da aliança, de retomar a aliança, Deus que faz aliança com o seu povo, e o que fazer para não perder essa aliança. Então aí ao mesmo tempo ele mostra preceitos, mostra leis, mostra caminhos, mostra um direcionamento. O tempo quaresmal, então as leituras elas vão estar muito voltadas para esta realidade. Então, como não perder essa aliança com o nosso Deus, quais são as leis, quais são os preceitos divinos, e aí a segunda leitura, que geralmente vem para atualizar o Antigo Testamento, vem mostrar, dizer justamente isso, para ressaltar essa questão da palavra, da questão da moralidade, o caminhar correto que é dado por Deus a cada um de nós. Por isso a palavra ela não pode ser deixada de lado. Então, se nós entramos no período quaresmal, não podemos perder de vista o que ela nos propõe. E ela nos propõe justamente esse caminhar com a pessoa de Jesus Cristo. Caminhar com a pessoa de Jesus Cristo na sua vida, que foi uma vida de total entrega, que foi uma vida de total abandono, em favor dos pobres, em favor dos seres humanos que com ele que ele convivia no seu tempo, e nessa entrega, então por causa disso mexeu, como diz a canção do Padre Zezinho, mexeu na posição dos privilegiados, e por causa disso, como consequência, veio a cruz. Então nós celebramos esse mistério, né, da pessoa de Jesus Cristo, que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Então toda a ascese que nos propõe a Quaresma não é assim uma ascese apenas para um autocultivo pessoal. Toda a ascese, toda a mística da Quaresma, ela foca muito a irmã, o irmão. Ela foca muito a fraternidade. E no Brasil, desde 1964, a Igreja sempre traz para a gente uma reflexão, a campanha da fraternidade. E neste ano 2014, a Igreja foi muito profética em escolher por tema a fraternidade e o tráfico humano. E por lema da campanha, esta frase da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Padre Ronaldo, ajude-nos a entender um pouquinho qual é essa relação Quaresma e campanha da fraternidade, Quaresma e fraternidade. A relação ela é bem simples. Se todo o meu esforço pessoal surtir efeito para mim mesmo, é uma espiritualidade intimista. Não serve para a igreja, porque a igreja ela promove uma espiritualidade que me ajuda sim interiormente, me promove como cristão, como pessoa, como ser humano, mas me leva ao encontro do outro. Então, toda a espiritualidade ela tem que levar para o encontro do outro.
Então a quaresma e campanha, elas casam muito bem, porque as práticas penitenciais, o jejum, a penitência, isso tudo precisa ser revertido de alguma forma em caridade, né? O texto bíblico de Mateus fala em esmola, mas não precisa ser necessariamente a esmola. Pode ser qualquer ato de caridade, pode ser... e aí a variedade de coisas que podemos fazer é imensa, né? O mundo, a nossa sociedade, a nossa cidade está repleta de situações, de cristos abandonados pelos cantos que precisam de uma ajuda, que precisam de um apoio. Então, a campanha da fraternidade intenta colocar nos cristãos, nos católicos, essa reflexão de que aquilo que eu faço interiormente para o meu crescimento pessoal deve me fazer sair de mim mesmo, fazer a mesma experiência de Jesus, que é a kenosis, né? Do auto esvaziar-se, do sair de mim mesmo para o encontro do outro. Esse é o caminho da salvação, a solidariedade é caminho de salvação. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, já há muitos anos, consagra o Domingo de Ramos como o dia do gesto concreto. É uma coleta especial que a Igreja faz, como síntese daquilo que foi a nossa caminhada quaresmal. Padre Ronaldo, qual é a importância desse gesto concreto? No caso da nossa diocese, existe por acaso assim uma determinação de onde será aplicado esse gesto concreto da comunidade cristã que está vivendo essa experiência quaresmal? Isso. A quaresma, ela iniciou na quarta-feira de cinzas. Se contarmos 40 dias certinho, cai justamente no domingo de Ramos. Domingo de Ramos, obrigado. E esse é o dia em que nós devemos fazer frutificar tudo aquilo que nós vivenciamos nos 40 dias. Então a igreja local, a Diocese de São João del Rei, instituída pelo Bispo Dom Célio, pede então que todas as doações, as contribuições, as intenções, as ofertas das missas sejam então oferecidas para uma obra de caridade, a obra assistencial, que é a Fazenda do Senhor Jesus, conhecida também como Fazenda do Padre Israel, que atende dependentes químicos. Então toda a nossa diocese estará voltada, e quando eu falo diocese, são os padres, são os religiosos, é o povo de Deus, os leigos, as leigas, todos nós estaremos voltados para concretizar o nosso tempo quaresmal, o nosso retiro quaresmal neste ato de caridade, de oferecer algo por esta obra que ajuda a restaurar tantos corações. Por isso, minha irmã e meu irmão, veja a beleza da quaresma, quantos frutos a graça de Deus quer e pode realizar mediante a generosidade da nossa vida e do nosso coração. Como dizia, que durante esta quaresma nós possamos progredir no conhecimento de Jesus para levarmos uma vida mais santa. E em vida Jesus nos provocava: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. A campanha da fraternidade deste ano mexe muito com o nosso comodismo e nos desafia a recuperar a dignidade da vida humana, a beleza da vida humana. Hoje, de fato, são tantas mulheres e homens que são e estão sendo desfigurados e crucificados. Nós já estamos praticamente na metade da quaresma, na metade da campanha da fraternidade. Até agora, qual tem sido o seu empenho? Qual tem sido a sua ascese? Qual tem sido a sua mortificação? Iremos nós, de fato, assim, contribuir com a nossa doação no Domingo de Ramos, com o nosso gesto concreto, para que mais pessoas possam recuperar a sua dignidade de filhas e filhos muito amados de Deus? Temos metade do caminho pela frente, iluminados pela palavra de Deus, na unção, na força, na graça do seu Espírito. Vamos continuar bem este nosso retiro espiritual. Vamos continuar bem a trilhar esse itinerário da graça de Deus, preparando-nos para celebrarmos bem a Páscoa do Senhor. A nossa Semana Santa somente vai ser santa se de fato levarmos a sério esta proposta quaresmal, que tem uma caminhada pascal, que tem um sentido pascal. Perseveremos assim neste nosso bom propósito. Logo, logo, iremos receber a bênção de Jesus Eucarístico.
É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Estou aqui a ser amor e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração, te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora. Espero por quem não espera em ti, pelos que não creem, eu estou aqui te amar. Sim, Senhor Jesus, te louvamos e agradecemos pelo teu amor por cada um de nós. Ninguém te ama como eu. Como é importante na nossa vida viver essa experiência. Na cruz, pagaste um preço altíssimo pela nossa vida, pela nossa salvação. Estamos na metade do nosso retiro espiritual. Queremos perseverar nesse itinerário espiritual, confiando na graça divina, fazendo também o nosso esforço, procurando de fato crescer na nossa ascese, na nossa espiritualidade, na força do Teu Espírito. Pedimos que nos dê a graça da sensibilidade à Tua graça, da perseverança, para que possamos de fato, com a nossa experiência quaresmal, do jejum, buscar sempre mais esta harmonia interior, esse equilíbrio interior, para podermos de uma forma livre e liberta estarmos também a serviço de nossos irmãos e irmãs. Jesus querido, olhar por aquelas pessoas que ainda permanecem de cabeça dura, de coração insensível ao Teu amor e à Tua graça. Que a nossa presença, que a nossa palavra, que o nosso testemunho possa ser um incentivo para que essas pessoas também deixem-se ser seduzidas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua ternura. Queremos perseverar nessa nossa caminhada quaresmal para vivermos em plenitude essa experiência pascal de ressurreição, de vida nova, de libertação. Por isso, Jesus, invocamos a Tua bênção sobre todas as pessoas que nos acompanham por meio do programa Um Coração para Amar. Essa bênção com muito carinho aos idosos acamados, aos nossos enfermos, aquelas pessoas que se encontram hospitalizadas. Vem, Senhor Jesus, vem nos abençoar.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos abençoar. Abençoai-nos, Senhor. À vossa frente para vos proteger. Protegei-nos, Senhor. Atrás de vós para vos guardar. Guardai-nos, Senhor. Acima de vós para vos iluminar. Iluminai-nos, Senhor. Dentro de vós para vos fortalecer. Fortalecei-nos, Senhor. E ao vosso lado para vos acompanhar. Acompanhai-nos, Senhor. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus que muito nos ama. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quaresma é esse tempo favorável, é esse tempo da graça do Senhor na nossa vida. Que possamos perseverar na nossa caminhada quaresmal para termos uma santa e abençoada Páscoa. Permaneça na paz do Senhor. Até o próximo domingo.